Quando a mente fraca cai, a mente forte comanda. Silêncio, disciplina e paz interior. Lucas repete essa frase na cabeça, como se fosse uma âncora jogada num mar revolto que ele mal consegue controlar. Mas naquele momento, no meio do ritmo frenético de São Paulo, tudo parecia um território inimigo onde sua mente fraquejava. Uma turbilhão crescente de pensamentos, ansiedade e emoção descontrolada. No escritório, o barulho da cidade entrava pelas janelas abertas. Carros apressados, buzinas cortantes, vozes habitando em múltiplas direções. Era como se o mundo inteiro conspirasse para aumentar o caos que já sentia dentro da cabeça. Cada notificação no celular vibrava como um grito. Cada reunião por videoconferência pressionava mais. E a carga de expectativas parecia uma tonelada invisível sobre os ombros. Lucas sentia o peito apertado, o estômago embrulhado, de um vazio que nenhum café conseguia preencher. Ele tentava manter o foco, mas era como tentar segurar água com as mãos. Sua mente fraca se entregava às reações impulsivas, palavras duras dispensadas sem pensar, dedos tremendo enquanto enviava respostas às pressas. Um nó se formava na garganta sempre que percebia o estrago feito, mas já era tarde demais para recuar. No meio de uma reunião estressante, um comentário ríspido de um colega soou como uma faísca. A explosão que se seguiu não foi apenas um conflito externo, mas o reflexo cruel do que estava gritando dentro de Lucas. A ansiedade se transformou em raiva, o corpo tenso e a mente mais confusa do que nunca. Ele ouviu sua própria voz trêmula, sentiu a mão suar e o rosto queimar, enquanto percebia que naquele momento, sua mente não estava no comando. Era a mente fraca dominando, deixando-o escravo das próprias emoções, refém do sofrimento. No silêncio desconfortável após o confronto, enquanto os outros voltavam ao trabalho, Lucas se viu parado, sozinho, mergulhado na inquietação profunda. O silêncio do escritório parecia pesado, como se amplifica. A urgência para mudar era palpável, um grito mudo no meio daquele caos. Enquanto eu não encontrar disciplina para controlar essas reações, a paz interior vai continuar inacessível, pensava. Mas como iniciar essa transformação? Como girar a chave da mente? Resistir ao impulso imediato, enfrentar as próprias fraquezas e construir a força necessária? Ele se perguntava se tinha esse poder dentro de si, ou se a mente indefesa sempre tomaria o controle. O velho dilema que o torturava: persistir no ciclo da ansiedade, da impulsividade, do sofrimento, ou se comprometer com a rigidez calma do estoicismo, onde a mente forte decide, observa e domina. Olhou pela janela, para o caótico vai e vem que jamais parava. A cidade continuava o seu ritmo impiedoso, sem esperar por ninguém. Naquele momento, Lucas sentiu a amplitude do desafio que tinha pela frente. O silêncio ao seu redor era incômodo, mas talvez fosse justamente esse vazio desconfortável que precisava enfrentar para começar a entender. Ele permaneceu ali, no limite entre a antigamente fraca e a possibilidade de uma nova força interior. Imerso numa pergunta que não queria calar. Teria ele coragem para mudar? Para calar o barulho? Se reerguer e escolher a vida do autocontrole? Para encontrar, enfim, a paz que tanto buscava? Ei, antes de continuarmos com essa reflexão poderosa, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições, sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo que pode mudar sua vida. E já que você está aí, deixa aquele like que ajuda muito no crescimento desse canal, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? É muito importante para mim saber quem faz parte dessa comunidade de pessoas focadas em evolução e força mental. Vamos juntos nessa jornada estoica. Lucas continuava encostado na janela do escritório, os olhos fixos na cidade que se movia apressada e indiferente. O barulho diminuiu lentamente, embora nunca desaparecesse de verdade. Era só um pano de fundo agora, um ruído distante dentro da sua cabeça, que estava caótica, pulsante, sufocante. Ele sentia o peso do silêncio, mas não era um silêncio libertador. Era um silêncio agressivo, que escancarava o vazio, a fragilidade que ele tentava esconder há tanto tempo. E então a mente deu um recuo brusco, como se tudo o que ele sabia sobre si mesmo desmoronasse numa fração de segundo. Não houve lampejo, nem trovão, apenas um esmagamento lento e doloroso que o jogou contra uma parede invisível, feita de suas próprias limitações. Ele percebeu que sua mente fraca não estava só atacando de vez em quando. Não era um inimigo momentâneo que poderia ser vencido com disciplina ou bons pensamentos. Estava ali todo o tempo, infiltrada em cada linha de rás. A mente fraca era a base, um terreno fértil para tudo que o sufocava. Aquele esforço insano para reinar sobre si mesmo era só um jogo de fachada. Enquanto no fundo ele vivia preso, tropicando nos mesmos padrões, alimentando um ciclo sem fim. Lucas fechou os olhos, tentando segurar o nó crescendo no peito. Foi nesse instante, tão súbito quanto inesperado, que uma memória estourou dentro da sua cabeça. Ele se viu criança de novo, sentado no sofá da sala, ouvindo a voz firme do pai, que falou uma frase que ele tinha esquecido, mas que fazia eco naquelas dúvidas que jamais haviam sido esquecidas. Você nunca vai conseguir se controlar direito se não entender que o que te domina não é o mundo, mas seu próprio medo. O peito doeu tanto que Lucas abriu a boca para gritar, mas só um suspiro trêmulo escapou. A frase cortava como lâmina, não porque havia revelado um segredo novo, mas porque mostrou o que ele tinha tentado negar o tempo inteiro. O ponto central não estava na disciplina. Se a dor, a ansiedade e o descontrole não fossem inimigos a vencer, mas sinais cruéis sim, de uma luta interna muito mais profunda, que ele vinha ignorando porque parecia mais simples tentar silenciar a mente fraca do que aceitar sua própria fraqueza. O ruído da cidade subiu de novo, mais alto, mais choroso. Lucas sentiu a respiração falhar. Ele não sabia mais qual era o seu lugar ali, entre o barulho externo e o caos interno. A sensação de estar perdido em si mesmo se fez mais real do que o desejo de vencer aquela batalha com regras já ferradas. Eu não sou forte porque controlo tudo, ele pensou, uma sentença que rasgou o ar pesado ao redor. Eu sou fraco porque tento ser mais do que posso. E isso já não é força, mas sofrimento. O olhar dele se perdeu no vão entre os prédios, onde o céu cinza parecia escorregar para um abismo sem fundo. Lá dentro, a mente gritava mais alto que qualquer buzina, mais feroz do que a corrida desenfreada lá fora. Lucas começava a entender que a mudança que buscava exigia mais do que força ou disciplina. Exigia a brutal honestidade de encarar a própria fragilidade. E doeu reconhecer que talvez, por enquanto, essa fosse a parte mais difícil. Aceitar que o controle total talvez nunca existisse para ele. Mas então, seria possível encontrar paz interior na aceitação do que a mente fraca tenta esconder. Ou essa verdade era só mais um abismo, onde ele poderia se perder de vez? Aquela resposta ainda não chegava. E enquanto a cidade seguia sua rotina implacável, Lucas continuava ali, parado na janela, diante do silêncio que não podia mais negar.
sentindo o peso da última pergunta que o invadia inteiro. O que fazer quando a mente forte deixa de ser um ideal e se revela um fantasma criado por quem sempre teve medo demais para se conhecer de verdade? O silêncio animava seu peito com um peso que não diminuía. A cidade continuava ali, pulsante e irritante, mas Lucas não conseguia mais colocá-la entre ele e seu tormento. Na verdade, percebia que ela jamais estivera realmente do lado de fora. O barulho era só mais uma camada do caos interno, uma extensão do conflito que carregava sem trégua. Ele ficou ali, imóvel, os olhos atentos sem foco, ouvindo o tic-tac estranho na sua mente, um ritmo irregular que nada tinha a ver com o relógio da parede. Era o sussurro inconfundível da autoilusão, da fuga conveniente. Lucas finalmente encarou o que vinha tentando esconder. Sua mente fraca não era o inimigo furtivo que atacava de surpresa. Era ele mesmo, no exato momento em que se permitia ceder, cair, justificar a falta de disciplina e autocontrole. Estava cansado de culpar o trânsito, as pessoas, o estresse do trabalho. Essas desculpas eram comodidades que, por mais duras que soassem, o mantinham distante da responsabilidade real, a própria mente se entregando à fraqueza. E essa fraqueza não vinha de um inimigo externo, mas de um vício que ele não queria admitir. O vício em sentir-se controlado pelo ambiente, pelos humores alheios, pelas expectativas que criava para si mesmo e que nunca eram alcançadas. Ele se percebia um dependente dessas histórias para explicar o sofrimento, um prisioneiro de padrões mentais destrutivos que ele repetia como um mantra triste e cansado. Eu não controlo, não porque não posso, mas porque não assumo o controle. Porque eu quero a fuga, quero a razão para aliviar a pressão de ser rigoroso comigo mesmo. Pensou, e o peso dessa verdade o esmagou. O nó no peito apertou. Aquela constatação era um soco direto. Ele estava refém de si mesmo. A memória que voltou com mais força nesse instante era de uma conversa antiga, talvez com um amigo ou mesmo consigo, onde sua fala suave dizia o óbvio, mas que ele jamais quis ouvir. Você não é vítima do mundo, Lucas. Você é o guardião da sua mente. Se ela cai, não é culpa do trânsito, nem das pessoas, nem do barulho. É sua. O silêncio passou a ser um espelho cruel, refletindo uma realidade que se recusava a mudar fácil. Não tinha como buscar a força nas circunstâncias, nas esperanças, nas pequenas vontades passageiras. A força verdadeira nascia da decisão, momentânea, dolorosa, solitária, de olhar para dentro, reconhecer os próprios desvios, os impulsos, a fraqueza embutida em cada escolha que ele fazia. O caos mental não era o inimigo final, mas o resultado inevitável daquele descuido prolongado. Era a falta de vigilância, de compromisso com o autocontrole, de coragem para interromper o ciclo. Lucas viu com uma clareza brutal que seu sofrimento não era um acidente da vida, mas uma construção construída tijolo por tijolo com adiamentos, auto-engano e desculpas vazias. Essa percepção o meteu num silêncio mais profundo ainda, onde não havia espaço para conforto. Não havia luz no final do túnel, só um vazio que revelava o quanto ele estava preso aos seus próprios vícios emocionais. A necessidade dolorosa de um inimigo externo para justificar sua infelicidade. A mente fraca não precisava ser combatida longe dali, em algum futuro distante, no esforço disparado de disciplina. Ela estava viva dentro dele agora, entregando o grito mudo que dizia: eu controlo sua mente porque você me deixa, porque você prefere esse caminho. E então, uma pergunta emergiu, clara e sóbria, tão urgente que fez o peito dele doer ainda mais. E se a liberdade que procuro nunca vier da mente forte que imaginei, mas da coragem brutal de admitir que sou
Antes de tudo, responsável pelo que permito a sabia, com uma certeza cortante, que ela acabara de começar. O que fazer com essa verdade que pesa mais que o mundo? Como seguir adiante sabendo? Talvez nunca vá controlar tudo, mas precisará decidir, a cada minuto, não ser mais o refém das próprias sombras. Esses pensamentos o cercavam, e o silêncio, agora, já não era um vazio. Era um chamado, uma presença sufocante e, ao mesmo tempo, estranhamente libertadora. Lucas ficou ali, na janela, entre o grito interno e o eco do silêncio, presa e rede de sua própria mente, e só naquele limite absurdo começava a se entender. A batalha para ser mente forte não era contra o mundo, era contra ele mesmo. E esse inimigo que ele sempre evitou, era o único com quem precisaria lutar, ou aprender a conviver. Mas como exatamente? Lucas continuava ali, imóvel na beira da janela. O ruído da cidade ainda ecoava, como sempre, mas agora parecia mais distante. Uma sombra tênue que não preenchia mais o vazio dentro dele. O silêncio tomou o espaço. Não o silêncio calmo, limpo, que ele imaginava buscar, mas um silêncio pesado, denso, quase cruel que escancarava cada rachadura de sua mente. Seu peito apertava, o ar parecia faltar, não por causa da tensão do momento, mas por causa da sinceridade que finalmente o engolia inteiro. Ele não estava só cansado da mente fraca. Estava cansado da mentira que vinha contando a si mesmo o tempo todo. A mente fraca, que ele tanto lutava para derrotar, não era algo separado. Não um inimigo externo, nem uma força terrível que o atacava por acaso. Era sua própria construção, seu espaço seguro, onde se aninhava o medo, a fuga e a procrastinação emocional. Aquele ciclo de disciplina rompida, impulsividade, arrependimento e culpa, aquilo não vinha de fora, vinha dele, da sua resistência invisível em encarar a verdade. E ali, no silêncio brutal, uma percepção caiu com o peso de uma avalanche. Ele nunca quis ser mente forte porque realmente acreditasse que podia controlar tudo. Não, ele queria ser mente forte para fugir do medo. Foi como se essa frase rompesse um cordão invisível preso na sua mente. Um fio que segurava, desde sempre, o jogo de negação e auto-engano. O medo que ele fingia controlar era o que o mantinha prisioneiro, mutando com nomes diferentes: ansiedade, raiva, culpa, auto-julgamento. O medo era a fonte, não um efeito a ser contido pelo autocontrole. Pela primeira vez, ele viu isso com uma clareza que doía. Sua fragilidade não era uma falha a ser escondida, mas o núcleo absoluto que governava suas reações e decisões. Era mais fácil tentar ser forte para sufocar aquilo do que realmente olhar para dentro e aceita. Lucas sentiu que sua mente quase colapsava diante desse reconhecimento. Um colapso de estruturas mentais construídas por anos. Defesas, desculpas, falsas esperanças. O silêncio pesado parecia ampliar a aparente impotência, mas também revelava a única saída possível: a brutalidade honesta de admitir que não controlava o medo, porque nunca quis enfrentá-lo. E se a disciplina e o autocontrole fossem menos sobre combater a mente fraca e mais sobre aceitar que a fraqueza estava ali para muito além das suas ações, que esse controlar tudo era um mito, que a força verdadeira nascia não da negação do medo, mas do olhar direto, implacável, resignado e corajoso para essa parte vulnerável. Ele sentiu a rigidez mental que o aprisionava começar a desmoronar. Não era um colapso destrutivo, mas uma ferida profunda que começava a sangrar, exposta,
A fachada da força inflexível era só uma máscara, e ela tinha que cair para que algo de verdade surgisse. Lucas fechou os olhos. A respiração, ainda pesada, irregular, era um lembrete brutal de que nada ali seria instantâneo nem confortável. Sair desse ciclo exigia mais que vontade, exigia entrega. A entrega de aceitar que não podia controlar tudo, e que a busca pela mente forte, até então, era uma fuga do controle real. O que vinha de dentro, do medo, da ansiedade, da fraqueza verdadeira. Será que ele poderia parar de lutar contra a mente fraca e começar a entender o que ela estava tentando mostrar? Será que poderia transformar essa fragilidade em força, sem negar a dor, a dúvida, a insegurança escondida sob o desejo de disciplina? A cidade lá fora continuava indiferente. O tráfego, as vozes, as buzinas, como se nada tivesse mudado. Mas dentro dele, algo estava diferente. Era um campo minado silencioso. Uma batalha que não se ganha com regras antigas, nem com mantras prontos. Uma guerra interna que começava com silêncio absoluto. A rendição aos próprios limites e a decisão cruel de olhar para o medo e a fraqueza como companheiros de jornada, e não inimigos a vencer. Lucas abriu os olhos. O vazio não era mais só ausência. Era o lugar onde a mudança poderia nascer. Mas a dúvida permanecia, pesada e cortante. Como encontrar disciplina e autocontrole quando o que se está enfrentando não é uma mente fraca que cai, mas uma mente fraca que é parte dele mesmo? E se a verdadeira força não fosse a ausência da fraqueza, mas a coragem de estar inteiro com ela, sem máscaras, sem fugas? Ele não sabia ainda. Só sabia que aquela batalha, agora, mal começava. E que o caminho para a mente forte, talvez, passava por um silêncio maior e mais cruel do que qualquer ruído da cidade. Lucas ficou ali, olhando para o vazio entre os prédios cinzentos, esperando o que viria depois do que acabou de cair. Lucas continuava imóvel, o corpo pesado encostado no vidro frio da janela. O céu continuava cinza e opaco, mas para ele aquela sombra já não era só a cor da tarde sombria de São Paulo. Era o reflexo concreto do peso esmagador que se alastrava dentro da sua cabeça. O silêncio era brutal, uma ausência que vazava por todos os lados, preenchendo a sala de um vazio tão real quanto o ar que faltava em seus pulmões. Fechou os olhos, buscando imaginar o que vinha a seguir. Mas ali não havia futuro, nem passado. Só a dor lenta, o nó apertado e a sensação sufocante de estar cada vez mais fundo na... Estava preso porque, no fundo, sempre permitiu que a própria mente forte fosse apenas uma ideia. Um castelo de areia construído para esconder a menina medrosa, dentro dele, que fugia, justificava e se afogava na ansiedade. A mente fraca não era um inimigo invisível que atacava de fora para dentro. Era sua casa, seu abrigo, seu vício mais íntimo. Um lugar onde ele se escondia, onde se permitia ser vítima, onde a dor era uma desculpa conveniente para não se levantar. Tudo o que restava era desconforto, culpa e o reconhecimento cortante de uma verdade que havia evitado até ali. Eu não sou escravo da vida, sou escravo da minha mente fraca. O queixo caiu, a cabeça tombou ligeiramente para trás, e ele sentiu por um instante o desespero cravar as unhas no peito. Por que continuava vivendo dominado por esse ciclo? Por que buscava controlar o que não podia, enquanto deixava escapar o que dependia só dele? Por que jamais encarava que a falta de disciplina e autocontrole não era falha acidental, mas uma escolha inconsciente, um refúgio doloroso que ele mesmo construía diariamente? O silêncio ao redor parecia responder só com a dureza da sua própria consciência. Não tinha mais para onde fugir. A mente fraca, tão radiante em sua traição, gritava:
Eu controlo porque você me deixou. Você quer sofrer. Você quer fugir. Você quer se esconder atrás dos seus medos. Lucas levou a mão à cabeça. Os dedos tremiam. A pele do rosto formigava. E o calor do corpo subia, em ondas que ele não sabia conter. Como um espelho quebrado, refletindo milhares de versões dele mesmo, ele se viu, cru, exposto, fixando os próprios olhos no vazio. Aquela inutilidade de tentar se convencer que em breve tudo mudaria, que amanhã será diferente, ou que basta um pouco mais de força, desmoronou em pó. Estava cansado. Cansado de lutar contra o que nunca sentiu ter controle de verdade. Cansado de novos começos que terminavam em trancos e quedas. Cansado da mente fraca que o traiu 1000 vezes e que agora ele tinha que encarar. Então um flash tomou sua mente. Uma lembrança esquecida. Talvez uma conversa, um olhar, um momento insignificante. Ele ouviu, novamente, a voz firme e tranquila de um mestre estoico em sua leitura silenciosa. A mente forte não é aquela que nunca cai. É aquela que vê a queda, aceita a queda, e mesmo assim decide levantar. Mas a brutalidade da realidade o incriminava. Antes de levantar, ele precisava entender que a queda constante não era acidente. Era abandono. Era escolha. Era o eco da sua fuga compulsiva do único lugar onde poderia ter poder. Dentro de si mesmo. O aperto no peito aumentou. Uma pressão insuportável que o fez recuar a cabeça, encarando o teto com um olhar vazio. E então, como uma pergunta lançada no abismo, numa voz que parecia não ser dele, mas ecoava da sua mente fraca, veio a dúvida mais cruel. Até quando vou fugir da minha responsabilidade? Até quando vou me enganar, escolhendo o conforto passageiro da ansiedade, em vez da dor indefinida da transformação? A ponto parecia se parar. O peso da consciência esmagava seus ombros, como se a vida tivesse condensado em um só momento. Podia continuar ali, esperando a força surgir do nada, ou podia se decidir pela guerra mais difícil, a guerra contra ele mesmo, dentro dele, no espaço invisível e insuportável que é a mente. A cidade lá fora não parava. O barulho voltou, cheio de pressa, confusão e vozes que pareciam zombar da sua hesitação. Mas para Lucas, aquela pressão monumental era interna, uma batalha escondida e sangrenta, onde não havia espectadores e não existiam atalhos. Ele sabia que o menor movimento, o primeiro passo, exigiria um impacto ainda maior do que tudo o que sentia ali, do que toda a sua dor, culpa e medo juntos. Era abraçar a tortura do controle radical, da disciplina implacável, da vigilância constante. Ou seguir preso nesse ciclo cruel, cada vez mais fraco, cada vez mais escravo da mente que não queria abandonar. Lucas encostou a testa no vidro mais uma vez. A imagem cinza da cidade duplicou, distorcida, como seu coração torturado e seus pensamentos desordenados. E então, dentro daquele silêncio sufocante, a última interrogação se instalou. Pesada, aterradora, inevitável. Será que tenho coragem suficiente para escolher a mente forte? Ou prefiro continuar refém da fraca, até o colapso final? Ficou ali, imóvel, olhando o vazio que já não era só externo. Porque a verdadeira prisão, dolorosa e silenciosa, era sua própria mente. O que faria, agora? E mais importante, até quando conseguiria fugir? Lucas continuava imóvel, o corpo pesado, encostado no vidro frio da janela. O céu continuava cinza e opaco, mas para ele aquela sombra já não era só a cor da tarde sombria de São Paulo. Era o reflexo concreto do peso esmagador que se alastrava dentro da sua cabeça. O silêncio era brutal,
uma ausência que vazava por todos os lados, preenchendo a sala de um vazio tão real quanto o ar que faltava em seus pulmões. Fechou os olhos, buscando imaginar o que vinha a seguir. Mas ali não havia futuro, nem passado. Só a dor lenta, o nó apertado e a sensação sufocante de estar cada vez mais fundo na própria prisão mental. Cada pensamento parecia uma onda, uma avalanche, quebrando sua resistência com uma crueldade quase impiedosa. E então, a percepção veio, tão clara que quase o cegou. Ele não estava preso porque fosse vítima do trânsito, do barulho, das pessoas, das circunstâncias. Estava preso porque, no fundo, sempre permitiu que a própria mente forte fosse apenas uma ideia. Um castelo de areia construído para esconder a menina medrosa dentro dele, que fugia, justificava e se afogava na ansiedade. A mente fraca não era um inimigo invisível que atacava de fora para dentro. Era a sua casa, seu abrigo, seu vício mais íntimo. Um lugar onde ele se escondia, onde se permitia ser vítima, onde a dor era uma desculpa conveniente para não se levantar. Tudo o que restava era desconforto, culpa e o reconhecimento cortante de uma verdade que havia evitado até ali. Eu não sou escravo da vida. Sou escravo da minha mente fraca. O queixo caiu, a cabeça tombou ligeiramente para trás, e ele sentiu por um instante o desespero cravar as unhas no peito. Por que continuava vivendo dominado por esse ciclo? Por que buscava controlar o que não podia, enquanto deixava escapar o que dependia só dele? Por que jamais encarava que a falta de disciplina e autocontrole não era falha acidental, mas uma escolha inconsciente, um refúgio doloroso que ele mesmo construía diariamente? O silêncio ao redor parecia responder só com a dureza da sua própria consciência. Não tinha mais para onde fugir. A mente fraca, tão radiante em sua traição, gritava: Eu controlo porque você me deixou. Você quer sofrer, você quer fugir, você quer se esconder atrás dos seus medos. Lucas levou a mão à cabeça. Os dedos tremiam, a pele do rosto formigava, e o calor do corpo subia em ondas, que ele não sabia conter. Como um espelho quebrado refletindo milhares de versões dele mesmo, ele se viu, cru, exposto, fixando os próprios olhos no vazio. Aquela inutilidade de tentar se convencer que em breve tudo mudaria, que amanhã será diferente, ou que basta um pouco mais de força, desmoronou em pó. Estava cansado. Cansado de lutar contra o que nunca sentiu ter controle de verdade. Cansado de novos começos que terminavam em trancos e quedas. Cansado da mente fraca que o traiu 1000 vezes e que agora ele tinha que encarar. Então, um flash tomou sua mente, uma lembrança esquecida. Talvez uma conversa, um olhar, um momento insignificante. Ele ouviu, novamente, a voz firme e tranquila de um mestre estoico em sua leitura silenciosa. A mente forte não é aquela que nunca cai. É aquela que vê a queda, aceita a queda e, mesmo assim, decide levantar. Mas a brutalidade da realidade o incriminava. Antes de levantar, ele precisava entender que a queda constante não era acidente, era abandono, era escolha. Era o eco da sua fuga compulsiva do único lugar onde poderia ter poder, dentro de si mesmo. O aperto no peito aumentou, uma pressão insuportável que o fez recuar a cabeça, encarando o teto com um olhar vazio. E então, como uma pergunta lançada no abismo, numa voz que parecia não ser dele, mas ecoava da sua mente fraca, veio a dúvida mais cruel. Até quando vou fugir da minha responsabilidade? Até quando vou me enganar, escolhendo
o conforto passageiro da ansiedade, em vez da dor indefinida da transformação. O tempo parecia se parar. O peso da consciência esmagava seus ombros, como se a vida tivesse condensado em um só momento. Podia continuar ali, esperando a força surgir do nada, ou podia se decidir pela guerra mais difícil, a guerra contra ele mesmo, dentro dele, no espaço invisível e insuportável que é a mente. A cidade lá fora não parava. O barulho voltou, cheio de pressa, confusão e vozes que pareciam zombar da sua hesitação. Mas para Lucas, aquela pressão monumental era interna. Uma batalha escondida e sangrenta, onde não havia espectadores e não existiam atalhos. Ele sabia que o menor movimento, o primeiro passo, exigiria um impacto ainda maior do que tudo o que sentia ali. Do que toda sua dor, culpa e medo juntos. Era abraçar a tortura do controle radical, da disciplina implacável, da vigilância constante, ou seguir preso nesse ciclo cruel, cada vez mais fraco, cada vez mais escravo da mente que não queria abandonar. Lucas encostou a testa no vidro mais uma vez. A imagem cinza da cidade duplicou, distorcida, como seu coração torturado e seus pensamentos desordenados. E então, dentro daquele silêncio sufocante, a última interrogação se instalou, pesada, aterradora, inevitável. Será que tenho coragem suficiente para escolher a mente forte? Ou prefiro continuar refém da fraca? Até... Alá ficou ali, imóvel, olhando o vazio que já não era só externo, porque a verdadeira prisão, dolorosa e silenciosa, era sua própria mente. O que faria, agora? E mais importante, até quando conseguiria fugir? Lucas continuava imóvel, o corpo pesado encostado no vidro frio da janela. O céu continuava cinza e opaco, mas para ele aquela sombra já não era só a cor da tarde sombria de São Paulo. Era o reflexo concreto do peso esmagador que se alastrava dentro da sua cabeça. O silêncio era brutal, uma ausência que vazava por todos os lados, preenchendo a sala de um vazio tão real quanto o ar que faltava em seus pulmões. Fechou os olhos, buscando imaginar o que vinha a seguir. Mas ali não havia futuro, nem passado. Só a dor lenta, o nó apertado e a sensação sufocante de estar cada vez mais fundo na própria prisão mental. Cada pensamento parecia uma onda, uma avalanche, quebrando sua resistência com uma crueldade quase impiedosa. E então a percepção veio, tão clara que quase o cegou. Ele não estava preso porque fosse vítima do trânsito, do barulho, das pessoas, das circunstâncias. Estava preso porque, no fundo, sempre permitiu que a própria mente forte fosse apenas uma ideia, um castelo de areia construído para esconder a menina medrosa dentro dele, que fugia, justificava e se afogava na ansiedade. A mente fraca não era um inimigo invisível que atacava de fora para dentro. Era a sua casa, seu abrigo, seu vício mais íntimo. Um lugar onde ele se escondia, onde se permitia ser vítima, onde a dor era uma desculpa conveniente para não se levantar. Tudo o que restava era desconforto, culpa e o reconhecimento cortante de uma verdade que havia evitado até ali. Eu não sou escravo da vida. Sou escravo da minha mente fraca. O queixo caiu, a cabeça tombou ligeiramente para trás, e ele sentiu por um instante o desespero cravar as unhas no peito. Por que continuava vivendo dominado por esse ciclo? Por que buscava controlar o que não podia enquanto deixava escapar o que dependia só dele? Por que jamais encarava que a falta de disciplina e autocontrole não era falha acidental, mas uma escolha inconsciente, um refúgio doloroso que ele mesmo construía diariamente?
O silêncio ao redor parecia responder só com a dureza da sua própria consciência. Não tinha mais para onde fugir. A mente fraca, tão radiante em sua traição, gritava: eu controlo porque você me deixou. Você quer sofrer. Você quer fugir. Você quer se esconder atrás dos seus medos. Lucas levou a mão à cabeça. Os dedos tremiam, a pele do rosto formigava, e o calor do corpo subia em ondas que ele não sabia conter. Como um espelho quebrado, refletindo milhares de versões dele mesmo, ele se viu, cru, exposto, fixando os próprios olhos no vazio. Aquela inutilidade de tentar se convencer que em breve tudo mudaria, que amanhã será diferente, ou que basta um pouco mais de força. Desmoronou em pó. Estava cansado. Cansado de lutar contra o que nunca sentiu ter controle de verdade. Cansado de novos começos que terminavam em trancos e quedas. Cansado da mente fraca que o traiu 1000 vezes e que agora ele tinha que encarar. Então, um flash tomou sua mente. Uma lembrança esquecida. Talvez uma conversa, um olhar, um momento insignificante. Ele ouviu, novamente, a voz firme e tranquila de um mestre estoico em sua leitura silenciosa. A mente forte não é aquela que nunca cai. É aquela que vê a queda, aceita a queda, e mesmo assim decide levantar. Mas a brutalidade da realidade o incriminava. Antes de levantar, ele precisava entender que a queda constante não era acidente. Era abandono. Era a escolha. Era o eco da sua fuga compulsiva do único lugar onde poderia ter poder, dentro de si mesmo. O aperto no peito aumentou. Uma pressão insuportável que o fez recuar a cabeça, encarando o teto com o olhar vazio. E então, como uma pergunta lançada no abismo, numa voz que parecia não ser dele, mas ecoava da sua mente fraca, veio a dúvida mais cruel. Até quando vou fugir da minha responsabilidade? Até quando vou me enganar, escolhendo o conforto passageiro da ansiedade, em vez da dor indefinida da transformação? O tempo parecia se parar. O peso da consciência esmagava seus ombros, como se a vida tivesse condensado em um só momento. Podia continuar ali, esperando a força surgir do nada, ou podia se decidir pela guerra mais difícil, a guerra contra ele mesmo, dentro dele, no espaço invisível e insuportável que é a mente. A cidade lá fora não parava. O barulho voltou, cheio de pressa, confusão e vozes que pareciam zombar da sua hesitação. Mas para Lucas, aquela pressão monumental era interna. Uma batalha escondida e sangrenta, onde não havia espectadores e não existiam atalhos. Ele sabia que o menor movimento, o primeiro passo, exigiria um impacto ainda maior do que tudo o que sentia ali, do que toda sua dor, culpa e medo juntos. Era abraçar a tortura do controle radical, da disciplina implacável, da vigilância constante, ou seguir preso nesse ciclo cruel, cada vez mais fraco, cada vez mais escravo da mente, que não queria abandonar. Lucas encostou a testa no vidro mais uma vez. A imagem cinza da cidade duplicou, distorcida, como seu coração torturado e seus pensamentos desordenados. E então, dentro daquele silêncio sufocante, a última interrogação se instalou, pesada, aterradora, inevitável. Será que tenho coragem suficiente para escolher a mente forte, ou prefiro continuar refém da fraca, até o colapso final? Ficou ali, imóvel, olhando o vazio que já não era só externo. Porque a verdadeira prisão, dolorosa e silenciosa, era sua própria mente. O que faria, agora? E mais importante, até quando conseguiria fugir? Lucas continuava imóvel, o corpo pesado encostado no vidro frio da janela.
O céu continuava cinza e opaco, mas para ele aquela sombra já não era só a cor da tarde sombria de São Paulo. Era o reflexo concreto do peso esmagador que se alastrava dentro da sua cabeça. O silêncio era brutal, uma ausência que vazava por todos os lados, preenchendo a sala de um vazio tão real quanto o ar que faltava em seus pulmões. Fechou os olhos, buscando imaginar o que vinha a seguir. Mas ali não havia futuro nem passado. Só a dor lenta, o nó apertado e a sensação sufocante de estar cada vez mais fundo na própria prisão mental. Cada pensamento parecia uma onda, uma avalanche quebrando sua resistência com uma crueldade quase impiedosa. E então a percepção veio, tão clara que quase o cegou. Ele não estava preso porque fosse vítima do trânsito, do barulho, das pessoas, das circunstâncias. Estava preso porque, no fundo, sempre permitiu que a própria mente forte fosse apenas uma ideia. Um castelo de areia, construído para esconder a menina medrosa dentro dele, que fugia, justificava e se afogava na ansiedade. A mente fraca não era um inimigo invisível que atacava de fora para dentro. Era a sua casa, seu abrigo, seu vício mais íntimo. Um lugar onde ele se escondia, onde se permitia ser vítima, onde a dor era uma desculpa conveniente para não se levantar. Tudo o que restava era desconforto, culpa e o reconhecimento cortante de uma verdade que havia evitado até ali. Eu não sou escravo da vida. Sou escravo da minha mente fraca. O queixo caiu, a cabeça tombou ligeiramente para trás, e ele sentiu por um instante o desespero cravar as unhas no peito. Por que continuava vivendo dominado por esse ciclo? Por que buscava controlar o que não podia, enquanto deixava escapar o que dependia só dele? Por que jamais encarava que a falta de disciplina e autocontrole não era falha acidental, mas uma escolha inconsciente, um refúgio doloroso que ele mesmo construía diariamente? O silêncio ao redor parecia responder só com a dureza da sua própria consciência. Não tinha mais para onde fugir. A mente fraca, tão radiante em sua traição, gritava: Eu controlo, porque você me deixou. Você quer sofrer, você quer fugir, você quer se esconder atrás dos seus medos. Lucas levou a mão à cabeça. Os dedos tremiam. A pele do rosto formigava, e o calor do corpo subia em ondas que ele não sabia conter. Como um espelho quebrado, refletindo milhares de versões dele mesmo. Ele se viu, cru, exposto, fixando os próprios olhos no vazio. Aquela inutilidade de tentar se convencer que em breve tudo mudaria, que amanhã será diferente, ou que basta um pouco mais de força, desmoronou em pó. Estava cansado. Cansado de lutar contra o que nunca sentiu ter controle de verdade. Cansado de novos começos que terminavam em trancos e quedas. Cansado da mente fraca que o traiu 1000 vezes e que agora ele tinha que encarar. Então, um flash tomou sua mente, uma lembrança esquecida, talvez uma conversa, um olhar, um momento insignificante. Ele ouviu, novamente, a voz firme e tranquila de um mestre estoico em sua leitura silenciosa. A mente forte não é aquela que nunca cai, é aquela que vê a queda, aceita a queda e, mesmo assim, decide levantar. Mas a brutalidade da realidade o incriminava. Antes de levantar, ele precisava entender que a queda constante não era acidente. Era abandono, era escolha. Era o eco da sua fuga compulsiva do único lugar onde poderia ter poder, dentro de si mesmo. O aperto no peito aumentou, uma pressão insuportável que o fez recuar a cabeça, encarando o teto com um olhar vazio. E então, como uma pergunta lançada no abismo, numa voz que parecia não ser dele, mas ecoava da sua mente fraca, veio a dúvida mais cruel.
Até quando vou fugir da minha responsabilidade? Até quando vou me enganar, escolhendo o conforto passageiro da ansiedade em vez da dor indefinida da transformação? O tempo parecia se parar. O peso da consciência esmagava seus ombros, como se a vida tivesse condensado em um só momento. Podia continuar ali, esperando a força surgir do nada. Ou podia se decidir pela guerra mais difícil, a guerra contra ele mesmo, dentro dele, no espaço invisível e insuportável que é a mente. A cidade lá fora não parava. O barulho voltou, cheio de pressa, confusão e vozes que pareciam zombar da sua hesitação. Mas para Lucas, aquela pressão monumental era interna, uma batalha escondida e sangrenta, onde não havia espectadores e não existiam atalhos. Ele sabia que o menor movimento, o primeiro passo, exigiria um impacto ainda maior do que tudo que sentia ali, do que toda sua dor, culpa e medo juntos. Era abraçar a tortura do controle radical, da disciplina implacável, da vigilância constante, ou seguir preso nesse ciclo cruel, cada vez mais fraco, cada vez mais escravo da mente que não queria abandonar. Lucas encostou a testa no vidro mais uma vez. A imagem cinza da cidade duplicou, distorcida, como seu coração torturado e seus pensamentos desordenados. E então, dentro daquele silêncio sufocante, a última interrogação se instalou, pesada, aterradora, inevitável. Será que tenho coragem suficiente para escolher a mente forte? Ou prefiro continuar refém da fraca, até o colapso final? Ficou ali, imóvel, olhando o vazio que já não era só externo, porque a verdadeira prisão, dolorosa e silenciosa, era sua própria mente. O que faria, agora? E mais importante, até quando conseguiria fugir? Lucas continuava imóvel, o corpo pesado, encostado no vidro frio da janela. O céu continuava cinza e opaco, mas para ele aquela sombra já não era só a cor da tarde sombria de São Paulo, era o reflexo concreto do peso esmagador que se alastrava dentro da sua cabeça. O silêncio era brutal, uma ausência que vazava por todos os lados, preenchendo a sala de um vazio tão real quanto o ar que faltava em seus pulmões. Fechou os olhos, buscando imaginar o que vinha a seguir. Mas ali não havia futuro, nem passado. Só a dor lenta, o nó apertado e a sensação sufocante de estar cada vez mais fundo na própria prisão mental. Cada pensamento parecia uma onda, uma avalanche, quebrando sua resistência com uma crueldade quase impiedosa. E então, a percepção veio, tão clara que quase o cegou. Ele não estava preso porque fosse vítima do trânsito, do barulho, das pessoas, das circunstâncias. Estava preso porque, no fundo, sempre permitiu que a própria mente forte fosse apenas uma ideia. Um castelo de areia construído para esconder a menina medrosa dentro dele, que fugia, justificava e se afogava na ansiedade. A mente fraca não era um inimigo invisível que atacava de fora para dentro. Era sua casa, seu abrigo, seu vício mais íntimo. Um lugar onde ele se escondia, onde se permitia ser vítima, onde a dor era uma desculpa conveniente para não se levantar. Tudo o que restava era desconforto, culpa e o reconhecimento cortante de uma verdade que havia evitado até ali. Eu não sou escravo da vida. Sou escravo da minha mente fraca. O queixo caiu, a cabeça tombou ligeiramente para trás. E ele sentiu por um instante o desespero cravar as unhas no peito. Por que continuava vivendo dominado por esse ciclo? Por que buscava controlar o que não podia, enquanto deixava escapar o que dependia só dele? Porque jamais encarava que a falta de disciplina e autocontrole não era falha acidental, mas uma escolha inconsciente, um refúgio doloroso que ele mesmo construía diariamente,
O silêncio ao redor parecia responder só com a dureza da sua própria consciência. Não tinha mais para onde fugir. A mente fraca, tão radiante em sua traição, gritava: eu controlo porque você me deixou. Você quer sofrer. Você quer fugir. Você quer se esconder atrás dos seus medos. Lucas levou a mão à cabeça. Os dedos tremiam. A pele do rosto formigava. E o calor do corpo subia em ondas que ele não sabia conter. Como um espelho quebrado, refletindo milhares de versões dele mesmo. Ele se viu, cru, exposto, fixando os próprios olhos no vazio. Aquela inutilidade de tentar se convencer que em breve tudo mudaria, que amanhã será diferente ou que basta um pouco mais de força, desmoronou em pó. Estava cansado de lutar contra o que nunca sentiu ter controle de verdade, cansado de novos começos que terminavam em trancos e quedas. Cansado da mente fraca que o traiu 1000 vezes e que agora ele tinha que encarar. Então, um flash tomou sua mente. Uma lembrança esquecida. Talvez uma conversa, um olhar, um momento insignificante. Ele ouviu, novamente, a voz firme e tranquila de um mestre estoico em sua leitura silenciosa. A mente forte não é aquela que nunca cai. É aquela que vê a queda, aceita a queda, e mesmo assim, decide levantar. Mas a brutalidade da realidade o incriminava. Antes de levantar, ele precisava entender que a queda constante não era acidente. Era abandono. Era escolha. Era o eco da sua fuga compulsiva do único lugar onde poderia ter poder. Dentro de si mesmo. O aperto no peito aumentou. Uma pressão insuportável que o fez recuar a cabeça, encarando o teto com um olhar vazio. E então, como uma pergunta lançada no abismo, numa voz que parecia não ser dele, mas ecoava da sua mente fraca, veio a dúvida mais cruel. Até quando vou fugir da minha responsabilidade? Até quando vou me enganar, escolhendo o conforto passageiro da ansiedade em vez da dor indefinida da transformação? O tempo parecia se parar. O peso da consciência esmagava seus ombros, como se a vida tivesse condensado em um só momento. Podia continuar ali, esperando a força surgir do nada, ou podia se decidir pela guerra mais difícil, a guerra contra ele mesmo, dentro dele, no espaço invisível e insuportável que é a mente. A cidade lá fora não parava. O barulho voltou, cheio de pressa, confusão e vozes que pareciam zombar da sua hesitação. Mas para Lucas, aquela pressão monumental era interna, uma batalha escondida e sangrenta, onde não havia espectadores e não existiam atalhos. Ele sabia que o menor movimento, o primeiro passo, exigiria um impacto ainda maior do que tudo que sentia ali, do que toda a sua dor, culpa e medo juntos. Era abraçar a tortura do controle radical, da disciplina implacável, da vigilância constante, ou seguir preso nesse ciclo cruel, cada vez mais fraco, cada vez mais escravo da mente que não queria abandonar. Lucas encostou a testa no vidro mais uma vez. A imagem cinza da cidade duplicou, distorcida, como seu coração torturado e seus pensamentos desordenados. E então, dentro daquele silêncio sufocante, a última interrogação se instalou, pesada, aterradora, inevitável. Será que tenho coragem suficiente para escolher a mente forte? Ou prefiro continuar refém da fraca, até o colapso final? Ficou ali, imóvel, olhando o vazio, que já não era só externo. Porque a verdadeira prisão, dolorosa e silenciosa, era sua própria mente. O que faria, agora? E mais importante, até quando conseguiria fugir? Lucas permaneceu ali por alguns minutos, o corpo agora relaxado, respirando com uma calma que poucos dias antes lhe pareceria impossível.
O céu cinzento de São Paulo continuava estendido sobre a cidade barulhenta e apressada, imutável em seu ritmo, indiferente à luta que acontecia dentro dele. E ainda assim, algo profundamente mudou. Não foi um momento heróico, nem uma epifania relâmpago. Não havia um clique místico, nem a sensação de ter conquistado o mundo. Lucas não se tornou alguém imune à ansiedade, ao medo ou à dúvida. Pelo contrário, ele percebeu que essas emoções, sempre presentes, não precisavam mais ser um cárcere. A quietude que antes sufocava, agora era acolhida. O vazio interno, que tantas vezes o aterrorizou, mostrava-se como um espaço de liberdade. Ele entendeu, não apenas com a mente, mas com o corpo e a alma, que o controle da própria mente, e não o mundo lá fora, era sua verdadeira batalha, seu verdadeiro poder. Os carros continuariam passando, as buzinas soando. As pessoas ainda seriam imprevisíveis e injustas, as situações caóticas e desafiadoras. Nada disso mudaria. Mas para Lucas, tudo isso deixou de importar. O silêncio interno é a minha única liberdade, murmurou para si mesmo, quase como uma prece. Aqui dentro, onde ninguém pode me tirar. Havia uma paciência nova surgindo, uma disciplina forjada não pela rigidez do esforço cego, mas pela aceitação profunda e resiliente daquilo que ele é, do que sempre foi, com suas falhas, medos e fragilidades. Ele já não precisava mais se punir pelos tropeços, nem insistir em fantasias de perfeição. O autocontrole vale mais do que qualquer vitória momentânea. Pensou com serenidade, um sorriso pequeno se formando nos lábios. Esta é a disciplina real, o único superpoder que possuo. Fechou os olhos mais uma vez, deixando o silêncio lhe envolver como um abraço antigo e fiel. Naquele instante, Lucas ouviu claramente. Despedir-se da mente fraca não significava fugir dela, ou negar sua existência, mas recusar sua tirania, deixar de ser refém do medo, escolher não dar mais espaço à voz que queria dominá-lo e conduzi-lo para o caos. Ele visualizou, por fim, a imagem do velho eu, aquele homem preso em ciclos de descontrole e autossabotagem. Aquele Lucas que buscava desesperadamente forças em lugares errados, que acreditava que bastava ter mais força de vontade para acabar com o sofrimento. Com um gesto interior, uma decisão definitiva, ele se despediu, sem rancor, sem raiva, sem pressa. Agradeceu até mesmo a mente fraca, porque ela o ensinara o valor da luta e da liberdade que agora buscava defender. Lucas voltou a olhar pela janela. A cidade continuava a se mover freneticamente, igual a ontem, igual a sempre. E pela primeira vez, ele sorriu para aquele mundo que não precisava mais controlar. O mundo não muda. Quem muda é você. E quando você muda, nada lá fora te controla mais. Ele sabia que as batalhas continuariam, mas não havia mais espaço para fugas, para o descontrole, para a negação da própria fraqueza. Havia apenas a decisão permanente de dominar a própria mente, mesmo com o medo e a ansiedade ali, como velhos conhecidos, escolhendo caminhar em direção à disciplina, em direção à paz interior. Lucas respirou fundo. O silêncio que antes o esmagava, agora era o seu lar. A força que buscava não era uma máscara, mas uma autenticidade construída a partir do confronto, doloroso, real e necessário, consigo mesmo. E assim, naquele instante de pura clareza e aceitação, ele começou a se erguer de verdade. Atenção! Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não dá para esperar nem mais um segundo. Só quem é realmente parte dessa comunidade sabe o quanto isso importa. Esmaga esse like agora. Isso faz toda a diferença para o algoritmo e mantém esse tipo de conteúdo vivo.
Inunde os comentários agora com sua opinião. Qual foi sua maior reflexão? O que mais te impactou? Eu quero ler absolutamente tudo o que você sentiu assistindo isso. E não pense em sair daqui sem compartilhar esse vídeo com, no mínimo, 5 pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Esse é o momento de mostrar que você faz parte disso. Não enrola, não deixa para depois. Bora fortalecer essa comunidade que cresce e transforma vidas todos os dias.